O vídeo de hoje é um pouco polêmico, porém traz uma discussão necessária para todos nós que de alguma forma temos uma relação com o setor imobiliário, seja incorporadores, construtores, imobiliárias, corretoras de imóveis, ou até mesmo você que eventualmente acompanha o canal do Portal VGV e quer comprar um imóvel, está programando a compra do seu imóvel, seja para moradia ou seja para investimento. E hoje a gente vai abordar um tema que é: será que os juros dos financiamentos imobiliários tendem a aumentar? Tem alguns dados importantes que talvez surgiram esse movimento de alta. Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez, canal do Portal VGV, trazendo novidades, informações, atualizações sobre o setor imobiliário. Se você tem interesse nesse mercado imobiliário, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Hoje eu quero abordar um tema que talvez seja um tema um pouco polêmico. Muitas pessoas que atuam no setor imobiliário de uma forma geral acabam tratando muitas vezes esse tema como um tabu, porém é muito importante a gente discutir, que é o tema alta de juros de financiamento imobiliário, alta de juros para o consumidor final. Não estamos falando aqui necessariamente de alta de juros da taxa Selic, não estamos falando de alta de taxa básica de juros numa conjuntura mais ampla, mas sim estamos falando das taxas de juros praticadas pelos bancos para o consumidor final que está ali de fato fazendo a aquisição do seu imóvel. Será que nós estamos diante de uma tendência de alta desses juros? Será que os bancos tendem a aumentar esses juros no curto e no médio prazo? Pois é, por que isso poderia acontecer? Bom, dados recentes divulgados pelo Banco Central apontam uma coisa um pouco de alerta, digamos assim, não vou dizer preocupante, mas apontam um sinal de alerta para quem atua no setor imobiliário, especialmente de médio e alto padrão, que é os saques de caderneta de poupança, eles foram superiores aos depósitos nesse último mês de outubro. E o fato é que isso não aconteceu só em outubro. Outubro é o quinto mês seguido onde a gente tem uma retirada da poupança superior aos depósitos. Isso pode se dar de diversas maneiras, que não é o caso da gente abordar nesse vídeo, mas o fato é que a poupança, que hoje é um dos grandes fundings, digamos assim, é uma das grandes origens de recurso para os bancos emprestarem no financiamento imobiliário, a gente está vendo que essa fonte de recursos está, de certa forma, se esvaziando. Ou seja, a origem dos recursos, aquele crédito, aquela fonte que os bancos pegam para conseguir oferecer a menor taxa hoje para os financiamentos imobiliários, estamos falando de SBPE, não estamos falando de programas habitacionais, não estamos falando de fundo de garantia, mas dos imóveis de médio e alto padrão, vamos colocar dessa maneira para ficar um pouquinho mais fácil de entender, a gente percebe que essa fonte está se esvaziando e isso sugere que os bancos terão que ter uma outra origem de recursos para conseguir continuar fazendo esses empréstimos. Nós temos hoje alguns outros fundings de uma forma geral no Brasil, como o LCI, como o LIG, enfim, como algumas outras alternativas, só que são fontes um pouco mais caras de captação. Ou seja, se o banco paga mais para obter o recurso que ele vai emprestar, consequentemente isso pode sugerir que ele também vá fazer uma correção ainda maior nesses financiamentos imobiliários. E um outro dado que a gente também precisa ficar de olho, precisa observar, é que dependendo aí da atividade econômica, dependendo de como as coisas forem se desenrolando para os próximos anos, agora com uma transição de governo, dependendo da postura fiscal que esse governo vai ter, é muito importante a gente observar alguns outros fatores, como por exemplo inflação. É importante a gente observar coisas que podem impactar na vida das pessoas de uma forma geral, e isso, dependendo da situação, pode acabar fazendo com que se aumente uma eventual inadimplência. Inadimplência também é um outro fator considerado para os bancos na hora de compor essa taxa de financiamento para o cliente final. E se a gente tem uma inadimplência um pouco mais alta, isso também pode fazer com que as taxas elas fiquem também maiores. Bom, é um pouco polêmica essa questão, isso não significa necessariamente que estamos indo somente nessa direção, existem outros movimentos que podem ser feitos, pode ser que o novo governo, quem sabe, tenha uma postura fiscal um pouco mais responsável, pode ser que o Brasil encontre de alguma maneira caminhos para fazer com que a taxa de juros básica, aí sim estamos falando de Selic, ela possa reduzir e o custo de captação dos bancos também de uma outra forma também possa reduzir, mas o fato é que se a gente for tirar pelo menos para os parâmetros de hoje,
infelizmente a tendência aí é de que essas taxas elas vão se mantendo um pouquinho mais altas e quem sabe até aumentando um pouquinho no médio prazo. Vamos observar e vamos ver como que o mercado se desenrola. Lembrando que não estamos falando aqui de programas habitacionais, não estamos falando aqui de imóveis onde você tem um recurso de FGTS, mas sim daqueles recursos com origem no SBPE. E aí, o que você acha? Os juros devem se manter nesse patamar? Os juros devem cair ou os juros devem se elevar? Escreve aqui no comentário a sua opinião, especialmente se você discorda de mim, escreve aqui porque é muito importante para que a gente tenha opiniões distintas para conseguir ampliar o nosso campo de visão, para a gente conseguir de fato enxergar além daquilo que a gente consegue ver, e é muito importante aprender conjuntamente, é para isso que esse canal sempre traz aqui essas discussões todos os dias à noite, para que a gente possa ampliar a nossa visão e, consequentemente, as nossas referências. Fico por aqui pedindo para que você deixe um like nesse vídeo, porque o like ajuda o nosso conteúdo a chegar cada vez mais longe e fazer com que o nosso trabalho ele possa ser motivado a continuar e a gente possa todos os dias continuar trazendo novos vídeos para vocês. E se você não se inscreveu no canal, já sabe, é só se inscrever também. Um abraço!